E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E agora eu tô passando por todos os resultados, né, que a gente teve no domingo. Esse é o quinto vídeo que eu publico hoje. Comentei a respeito da eleição na Câmara com 3 vídeos. Já tô também entrando na cobertura de segundo turno. Falei sobre o apoio declarado do Rodrigo Garcia à candidatura do Tarcísio de Freitas e também para a candidatura do Jair Bolsonaro. E o foco aqui é Senado. E toda a imprensa, todo mundo percebeu que o bolsonarismo saiu muito vitorioso no Senado. Mas assim, assustador, impressionante. Reviravoltas de última hora, cenários que já estavam se construindo. A gente devia esperar algo um pouco menos intenso, mas não algo muito leve nessa direção. Olha, vamos lá. Boa parte das pessoas estão destacando a força do bolsonarismo olhando para a bancada do PL, tanto na Câmara quanto no Senado. É óbvio, isso tem sua relevância, né? Boa parte dos bolsonaristas que se elegeram para a Câmara dos Deputados estão filiados ao atual partido do presidente da República, nem todos. E nem todos que são do atual partido são bolsonaristas de verdade. Alguns deles são apenas caçadores de benesses a si próprios, certo? Agora, no Senado, a gente precisa olhar de uma forma um pouco mais ampla. Primeiro ponto que eu destaco: a turma do PL que foi eleita para o Senado, essa é bolsonarista de verdade. Essa é bolsonarista de verdade. Não é gente normal ali do centrão, que a gente está acostumado, que pula facilmente para fora do barco. Não, bolsonarista de verdade. O PL elegeu 8 novos senadores esse ano. Acumula uma bancada de 14. Como vocês estão vendo na tela, essa se torna então a maior bancada do Senado Federal. Mas é uma casa de 81 cadeiras. A gente tem algo bem dissolvido por lá. Aí tem União Brasil, que ficou com 12, o MDB com 10, o PSD com 10, o PT com 9, progressistas com 7, por aí vai, né? E aí é do Poder 360 esse infográfico, eu gosto bastante dos infográficos deles. A gente tem a barrinha ali em cima dos que foram eleitos em 2022. Gente, é o seguinte, ok, o PL fez uma bancada de 14, essa bancada do PL, principalmente os 8 eleitos desse ano, são bolsonaristas de verdade, não é a turma do centrão do Valdemar da Costa Neto que a gente já conhece de antes. Agora, isso por si só não dita o tamanho da vitória do bolsonarismo. Não. Notem o seguinte, o Bolsonaro conseguiu eleger cinco ex-ministros como senadores esse ano, e 4 deles não estão no PL, por exemplo. A Damares Alves, que ganhou lá em Brasília, estava liderando desde o início da campanha do Republicanos. O Sérgio Moro, que se jogou de novo no bolsonarismo e nunca mais vai largar, porque percebeu que depende dele para conseguir se eleger a um cargo público, se elegeu pela União Brasil. A Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, progressistas. Hamilton Mourão, Rio Grande do Sul, republicanos. Tá? Desse resultado aqui a gente teve 2 surpresas e 2 que já estava na cara que ia acontecer. Então notem, só de ex-ministros que não são do PL, não estão no pacote de 8 do PL. Não bastando, outros apoiadores do Jair, apoiadores ferrenhos que se elegeram e não são do PL. Doutor Irã, pelo Progressista de Roraima. Laércio, pelo Progressistas de Sergipe. O Alan Rick, pelo União Brasil do Acre. O Cleitinho, pelo PSC de Minas Gerais. Notem, novos senadores bolsonaristas que não são do PL. 4 ex-ministros de Bolsonaro e outros 4, mais 8. Ou seja, o Bolsonaro elegeu esse ano 16 apoiadores entre os 27 senadores eleitos. 16 entre 27. Tá, tem 16, uma casa de 81, eleição de 2018, foram eleitos 2 por estado, né? Foram eleitos ali no total 54. Tem bolsonarista lá também, menos, mas tem. Já eram senadores do PL. Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, Carlos Viana, de Minas Gerais, o Flávio, lá no Rio de Janeiro, Jorginho Melo, em Santa Catarina, o Marcos Rogério, em Rondônia, o Zequinha Marinho, no Pará. Já eram senadores, já apoiavam Bolsonaro, do PL, 6. E aí tem os outros que não eram do PL, que estão apoiando o Bolsonaro também. O Eduardo Girão. Ceará conseguiu eleger ele, né? Ele tirou a vaga ali do outro porco, do Eunício Oliveira.
Luiz Carlos Reins, não dá nem para comentar nada. O Jaime Campos, do União Brasil. A Eliane Nogueira, do Progressistas do Piauí. Então a gente está falando ali de 4 senadores que já ocupavam cargo, já estavam no Senado desde 18, que são bolsonaristas e não estavam no PL. Sabe qual é o saldo? 26 bolsonaristas de verdade. Tá bom, tem uns que são do PL que dá pra tirar. Vamos tirar o Romário? Vamos tirar o Romário, vai, 25. Sabe quanto precisa pra passar um impeachment de ministro do Supremo? Precisa de bastante, precisa de 54. Mas você consegue afastar um ministro do Supremo durante um processo, tendo uma maioria simples, com 41. São 15, 16 a mais. E a gente tem uma margem ali de 10, 15 que em algumas pautas caem no bolsonarismo quando lhe é conveniente. É um risco real que se coloca agora. Para barrar a indicação numa possível vitória do Lula, indicação do Lula para o STF, para segurar eternamente a indicação, deixar o STF desfalcado, puta, fica fácil na sabatina, muito fácil. Vamos lá, vamos organizar melhor as coisas. Esse ano foram eleitos 27. 16 apoiam Jair Bolsonaro. 16. 8 apoiam Lula. Né, a turma do PT, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, o ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, o Beto Faro e também a Tereza Leitão. Além disso, temos de outros partidos o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, Renan Filho, ex-governador de Alagoas, o Omar Aziz, ex-governador do Amazonas e o Otto Alencar da Bahia. Então, olha, 16 Bolsonaro, 8 Lula, 3 não apoiam ninguém. Mas vocês viram o tamanho da coisa. Falar sobre a bancada que o PL fez não é o suficiente para expressar o tamanho da força que o bolsonarismo tomou, tá? Entre os eleitos do PL esse ano que eu não citei, tem o Magno Malta lá no Espírito Santo, o Wilder Moraes em Goiás, o Wellington Fagundes lá no Mato Grosso, Rogério Marinho no Rio Grande do Norte, ex-ministro, Marcos Ponte, ex-ministro em São Paulo, Jorge Seife em Santa Catarina, Jaime Bagatoli em Rondônia e o Romário que eu citei. Esses todos, pessoal, não é PL de Valdemar da Costa Neto, isso tudo virou PL bolsonarista de verdade. Eles estão em estados em que o bolsonarismo nem sequer se desidratou muito desde o ano de 2018. É o caso de Rondônia, é o caso de Santa Catarina, é o caso do Mato Grosso. Então a gente está falando aí de senadores que, para manterem a base eleitoral, seguirão ao lado do Jair. Mesmo em grande hipótese se o Lula for eleito. Né? São 8 anos de mandato, mas desde o início há uma preocupação da forma como eles vão se alocar. Então a situação no Senado ficou extremamente séria. Extremamente séria. Quando a gente pega estado a estado, eu analisei com vocês a eleição a Senado em cada estado do Brasil, já dava para ver que vinha coisa feia, mas conseguiu chegar no pior possível. Assim, só poderia ser pior se o Omar Aziz não tivesse conseguido a vaga do Amazonas. Assim, foi a única coisa que poderia... Pronto. Conseguiram tudo que queriam. Conseguiram tudo que tinham alguma chance. Tá legal? Eu vou falar muito sobre isso com vocês, porque a gente está falando de um Supremo Tribunal Federal que fica sob pressão. Até quando o tema é orçamento secreto. Sabe quem são os 3 senadores que ficaram neutros, que não declararam voto nem Lula, nem no Bolsonaro, perdão? Sabe quem são? Professora Dorinha, do União Brasil do Tocantins, o Efraim Filho, do União Brasil, e o Alcolumbre, lá no Amapá. Quem que é o mentor do orçamento secreto? Um dos principais. Davi Alcolumbre. Você acha que o Supremo vai barrar fácil assim o orçamento secreto? Não que eu não concordo que o Supremo tome decisões baseado na pressão de impeachment irregular feito pelo parlamento. De qualquer forma, essas pressões acontecem. Gente, o Alcolumbre se junta rapidinho com essa turma. A turma do União Brasil se junta na hora, a turma do Progressistas na hora, do Republicanos na hora, que nem é bolsonarista, chega em 41. Se bobear, chega no 54 que efetua o impeachment. Esse é o nível de seriedade. É o nível de seriedade. Sintoma evidente, temos ali um número equânime de senadores por estado. O Bolsonaro ele tem um apoio majoritário em estados de menor população, o que acaba fazendo com que a força que ele conseguiu no Senado esse ano seja desproporcional com a força que conseguiu na Câmara dos Deputados. Né? A gente tem ali Rondônia, a gente tem Roraima, a gente tem Acre, a gente tem Mato Grosso, a gente tem estados de menor população que na Câmara não tem muita cadeira, mas que no Senado tem, por isso que as vagas do PL no Senado são bolsonaristas de verdade.
Um retrato interessante é ver que em 2018 o bolsonarismo não obteve sucesso em construir uma bancada de relevância no Senado Federal. Porque era um movimento muito novo, era um movimento que conseguia volume de votos e tudo, mas não tinha figurões fortes o suficiente para penetrarem no Senado. Boa parte desses que surgem agora ganharam notoriedade, ganharam holofotes ao longo dos últimos 4 anos. E os bolsonaristas aprenderam a se organizar melhor, a sofisticar a comunicação em quesitos muito específicos. Em 18 eram 2 cargos por estado. A chance de em 18 o Jair conseguir levar um por estado era muito provável, muito provável. Assim, ia conseguir pelo menos 27 em 2018. Porque ia conseguir um em cada estado que tem muito rachado Lula e Bolsonaro, né? Ia conseguir 2 nos estados que são majoritariamente bolsonaristas, o que compensaria não conseguir algo em um ou outro estado do Nordeste. O que eu quero dizer com isso estamos diante de um movimento que surgiu ao longo da última década, mas se firmou mesmo em 2018, começou a explodir em 2018, e que tende a permanecer. A gente tem aí o exemplo dos Estados Unidos com Donald Trump. Permanecendo, o perigo, e pensando longe em 2026 é muito grande, porque aí renova mais Senado. Se esse ano renovasse 2 vagas, a coisa ia ser feia. Feia demais. É isso, gente. Se tem uma catástrofe que aconteceu no domingo, tá aqui. Tá no Senado Federal. Na Câmara a coisa continua mais ou menos no mesmo lugar. Piorou, mas já tava tão ruim que dá pra aguentar, vamos dizer assim. No Senado, não. No Senado a coisa foi feia. É isso, gente. Seguiremos com a cobertura.